Começa agora mais um Palestra em Casa. O programa de hoje vai falar sobre adolescência, sexualidade e amizade. Tudo isso relacionado com a espiritualidade. E o primeiro palestrante a falar sobre o assunto é Roberto Lima. Confira. O nosso tema hoje, baseado no livro Amor, Casamento e Família, no capítulo 7, ele é um tema que diz respeito a todos nós, diretamente, um tema muito atual, muito importante. E a doutrina espírita, como sempre, ela traz um ensinamento muito profundo a respeito da matéria. Traz novas oportunidades de meditação, né? Novas oportunidades de talvez nós buscarmos um entendimento diferente sobre o tema, que é algo que na sociedade de hoje tem uma importância fundamental. O tema é sexo no lar. Mas a abordagem do livro aqui, ela não se restringe apenas ao sexo no lar. Ela fala sobre a desmistificação do sexo. Ela fala sobre a adolescência, as relações sexuais na adolescência, na juventude, se é permitido, se não é, se deve se permitir, enfim. Mas para que nós possamos fazer um aprofundamento do assunto, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. Sempre que se fala nesse tema sexo, é importante nós termos em mente que nenhum de nós pode se dizer numa condição de perfeição em relação ao assunto. Nenhum de nós pode se colocar numa posição de alguém que controla plenamente esses instintos. Porque se assim fosse, provavelmente não estaríamos reencarnados aqui nesse planeta de expiações e provas. Se assim fosse, e se estivéssemos reencarnados aqui, talvez fôssemos grandes missionários, que já tivéssemos compreendido bem a finalidade do sexo na vida. Isso não ocorre verdadeiramente com a maioria de nós aqui reencarnados. Porque isso é uma herança que nós trazemos de muitas e muitas reencarnações, onde o sexo teve um papel preponderante nas dificuldades que enfrentamos, onde o mau uso e a falta de compreensão do real significado das energias sexuais provavelmente nos tenha levado a derrapagens na nossa caminhada, a criarmos problemas muito grandes que provavelmente estejamos até hoje tentando solucioná-los. A doutrina espírita, para aqueles que chegam a primeira vez na casa, a doutrina espírita, ela professa a reencarnação. Ela diz, melhor dizendo, ela prova, através da comunicação dos espíritos, que todos nós aqui presentes somos espíritos reencarnados, que nós já vivemos em outras oportunidades. Mais do que isso, ela mostra que essas reencarnações têm um objetivo importante, um objetivo bem traçado, porque nós, espíritos, fomos criados, saímos das mãos do Criador em igualdade de condições, com muito pouco conhecimento e quase nenhum desenvolvimento. E ao longo dessas várias existências exercendo o nosso livre-arbítrio, nós fomos galgando degraus, adquirindo e somando experiências positivas, que nos levaram a situações felizes, e experiências negativas, que resultam nos nossos momentos de infelicidade. Mostra mais do que isso, que a reencarnação do espírito, ela tem um objetivo importante. Esse objetivo é exatamente fazer com que esse espírito progrida. A lei do progresso é uma lei de grande importância para a compreensão da doutrina espírita, porque ela dá sentido a essas várias existências.
É através desse trabalho, desse aperfeiçoamento que o espírito vai compreendendo o objetivo para o qual está aqui. É através do trabalho incessante dessas várias existências que ele, além de progredir individualmente, ele vai fazendo com que os mundos onde ele reencarna também progridam pela sua cota de participação e pelo seu trabalho. E assim nós remontamos a períodos anteriores, que possivelmente nós tenhamos feito parte. É até interessante quando nós ouvimos as pessoas, às vezes, criticando posturas do pretérito, né? Quando se fala Inquisição, quando se fala das festas romanas, do circo, das tragédias, muitas vezes falamos em tom de crítica e nos esquecemos que muitos dos aqui presentes possivelmente tenham feito parte de tudo isso. E não é diferente com relação ao sexo. O sexo, no início, ali, na era pré-histórica, é só nós lembrarmos aquela figura que nós temos em mente do ser primata ali arrastando a sua amada pelos cabelos, e ela se deixava conduzir com uma naturalidade muito grande, porque aquilo era o costume da época, era uma expressão de amor, não é? A força física subjugava o outro ser. E aquilo foi evoluindo, tanto que dali surgiram os agrupamentos, as famílias. Foi ali que o ser foi reencarnando e caminhando para as posturas monogâmicas, ou seja, de um único parceiro. Nós passamos avançando um pouquinho no tempo, nós vamos encontrar Roma, o Império Romano, cuja decadência se deve muito aos desvarios do sexo, às festas bacanais que eram realizados. Para aqueles que agem com maior pudor, aquilo representava um grande horror. Mas a análise deve ser feita com bastante tranquilidade, porque era o entendimento da época. E repito, muitos fizeram parte disso com muita naturalidade. Na Grécia, os soldados vigorosos transmitiam, segundo o entendimento, a sua virilidade aos mais jovens, através de relações homossexuais. Era prática e era costume. Então, em termos de sexo, quando nós, às vezes, analisamos a situação e falamos, estamos no final, nós temos que entender que tudo isso são etapas na evolução, na compreensão, no crescimento e no entendimento da humanidade. E esse espírito vai galgando lentamente essas etapas e adquirindo uma melhor compreensão. O que falar do entendimento que se teve ao longo do tempo do sexo como algo pecaminoso? Até hoje, muitas pessoas sofrem, possuem traumas psicológicos, de educações rígidas, de conhecimentos que foram transmitidos a essas pessoas, colocando o sexo como uma coisa criada pelo demônio, como algo que levava a pessoa ao pecado e muito possivelmente aos portais do inferno, segundo os entendimentos. Mas o sexo, ele não pode ser tratado como algo pecaminoso porque ele é uma criação divina. Ele é de origem divina. Não se pode também, como se quis ao longo da história, apagar o sexo. Criar formas celibatárias, ascéticas de vida, ou seja, repressão total, ausência, fuga. Porque isso o ser traz. Cada um de nós, com maior ou com menor intensidade, reencarnamos e trazemos aquilo que os autores espíritas chamam de carga erótica. Ou seja, uma quantidade de energia, de impulsos sexuais, de acordo com a nossa condição, com a nossa evolução e com o nosso entendimento. E esses impulsos sexuais, eles derramam no ser na puberdade. Em muitos lares, ainda existem dificuldades para conversar abertamente sobre sexo, principalmente quando se trata de esclarecer dúvidas aos jovens e adolescentes. Muitos pais foram criados de forma rígida e muito fechada,
dificultando assim a conversa livre e sem rodeios. Falar sobre sexo não é uma coisa feia e nem devemos ficar envergonhados disso. O jovem é cada vez mais sedento de conhecimento em todos os aspectos. Com a facilidade de adquirir doenças sexualmente transmissíveis e até mesmo contrair AIDS, quase todas as escolas levam esses temas até os alunos. Por que não iniciar o esclarecimento em casa, com os pais, que são as pessoas que mais transmitem confiança para os filhos e querem vê-los bem e seguros? Precisamos ter o conhecimento sobre as energias sexuais, desde como utilizá-las até em que resultam e tudo mais. Isso pode mesmo ter sido causa de derrapagens em vidas passadas. Essa energia depende também do nosso grau evolutivo. Voltamos já já, não saia daí. Estamos de volta com o Palestra em Casa. Jesus nos mostrou vários exemplos de amizade e fraternidade ao próximo. Quem fala sobre o assunto é Vanilson Aguiar. Confira. Jesus, dentro das suas parábolas, exemplificando aos apóstolos, nos dizia o tempo todo: ame-se uns aos outros como eu vos amei. Aquele que fizer o bem a um pequenino estará fazendo bem a mim. Portanto, Jesus, nesse exemplo vivificante, nesse exemplo de vida no seu cotidiano, mostrava a cada um de nós como devemos agir hoje nos dias atuais, com toda essa parafernália tecnológica que todos nós estamos envolvidos de uma forma direta ou indireta. Essa percepção de quanto é importante esse agir dessa maneira. Ora, quando percebemos Jesus no seu cotidiano, quantos impropérios ele deveria receber cotidianamente, daquelas pessoas que desacreditavam na sua crença, que desacreditavam na sua fraternidade. Quando ele beijou o rosto, por exemplo, de um soldado romano, ficaram todos horrorizados, porque naquela ocasião os judeus tinham os romanos como inimigos mortais. Quando Jesus curou aquele servo do romano, por exemplo, vá até a sua casa, o seu servo está curado. Porque o servo efetivamente mostrou a confiança em Jesus, na sua crença, naquilo que ele acreditava, naquilo que ele fazia. Portanto, são exemplos vivificantes, plenamente aplicáveis nos dias atuais, plenamente identificáveis no nosso cotidiano, apesar de toda essa parafernália tecnológica que estamos à nossa disposição, do ponto de vista da materialidade. A materialidade é importante, sim. Estudar anos a fios é importante, sim, é importante, faz parte do nosso cotidiano. Nós precisamos identificar o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio seria a materialidade, sim, mas a espiritualidade também, sim. Esse ponto de equilíbrio é importantíssimo. O homem envolvido em tudo isso de apelos mercantilistas, mercadológicos, muitas vezes esquece do seu espírito. Esquece que ele, encarnado como espírito, precisa desenvolver, se aperfeiçoar e se melhorar. E como ele faz isso? Está aí a doutrina espírita nos mostrando os caminhos. Está aí Jesus que nos mostrou o caminho. E outros tantos irmãos da espiritualidade que não se cansam em nos convidar a participar desse banquete de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo é um cabedal fabuloso de todos os ensinamentos de Jesus, que os irmãos da espiritualidade vieram até nós com suas mensagens, tentando nos explicar, mostrando aquilo que foram séculos de equívocos e mais equívocos de interpretações. Por isso que a doutrina espírita para nós é considerado a doutrina vivificante, cristianismo vivificante, exatamente para que possamos se aperceber o quanto é importante essa mensagem de Jesus nos dias atuais, mas não só para ficar no nosso credo mudo, não só para ficar numa estante bonita, em palavras bonitas, mas é algo que devemos nos esforçar cotidianamente para que possamos colocar em prática, que possamos efetivamente participar com o nosso semelhante através da amizade, através da afeição. Tem alguns trechos muito importantes, por exemplo, Consolador de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, na questão 174, para apenas definirmos um pouco melhor o tema de hoje, fala o seguinte: poderemos obter uma definição efetiva do que significa a palavra amizade? Responde Emmanuel na sua mensagem: na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera
é bem o oásis de repouso para o caminheiro da vida, na sua jornada de efetivo aperfeiçoamento. Quem sabe ser amigo verdadeiro e sempre o emissário da ventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus, pela iluminação natural do seu espírito, que conquistando as mais vastas simpatias entre os encarnados e as entidades bondosas do plano invisível. Sabe efetivamente irradiar por toda parte as vibrações desses sentimentos purificadores. Ter amizade é ter o coração que ama e esclarece, que compreende e que perdoa nas horas mais amargas da vida. Jesus é o divino amigo da humanidade. Saibamos compreender a sua afeição sublime. Transformaremos os nossos ambientes efetivos num oceano de paz e de consolações perenes. Emmanuel procura colocar exatamente aquilo que Jesus um dia nos deixou de legado, que o desenvolvimento através da amizade, da solidariedade, da fraternidade, da compreensão, e aliás a palavra amizade e afeição, ela tem um universo muito extenso. É a palavra amor, que se extingue ao infinito. Ela se compreende, inclusive, nos nossos lares. Afeição, amizade, sim, pela esposa, amizade pelos filhos, amizade pela sogra, pelo sogro, pelo filho, pela avó. Isso faz parte do desenvolvimento da afeição por essas criaturas que estão na mesma jornada afetiva, na mesma jornada evolutiva que todos nós estamos. Também tem seus defeitos, seus problemas de afirmação, de foro íntimo, de opiniões divergentes muitas vezes, de crítica. Precisamos sim nos amoldar a essas criaturas que estão conosco cotidianamente ou temporariamente para que possamos nos harmonizar. Aliás, a grande parte das famílias são constituídas por solicitações nossas lá no plano espiritual. É o desenvolvimento da amizade por aquelas criaturas, aquele espírito que está conosco na jornada evolutiva. Desenvolvendo a afeição, a solidariedade e a compreensão é a afetividade. Mas também aquelas criaturas que estão perto de nós, que convivem conosco no nosso trabalho, nas relações interpessoais, no cotidiano, no trânsito de São Paulo, mesmo aquelas que eventualmente não conhecemos pessoalmente, mas são seres humanos, são criaturas que têm as mesmas dificuldades que nós cotidianamente, muitas vezes muito mais ansiosas, muito mais problemáticas. O homem, na medida que ele vai se percebendo de todo esse cabedal importante da doutrina espírita, daquilo que Jesus nos deixou de legado, aquilo que podemos desenvolver a nós próprios, estaremos investindo em nós mesmos. Na medida que o homem investe em si próprio, ele começa a se aperfeiçoar, a se desenvolver, começa a perceber que os problemas estão ali diante dele, mas ele está mais apto a lidar com eles, está mais forte para lidar com esses problemas. Jesus, apesar dos impropérios, não se deixava abalar. Quanta coisa aconteceu naquela ocasião com ele, ele não se deixava perturbar. Por quê? Porque ele estava tranquilo com ele mesmo. Quando olhamos esses grandes homens da humanidade, percebemos que apesar das adversidades, das dificuldades, eles procuram sempre estar serenos e tranquilos. É o desenvolvimento principalmente da fé. Fé é essa que, se todos nós procurássemos desenvolver cotidianamente, estaríamos sempre muito mais aptos, gradativamente, evolutivamente, a lidar muitas vezes com problemas seríssimos. E não lidamos adequadamente com esses problemas exatamente pela fraqueza da nossa fé, pela fraqueza dos nossos conhecimentos, pelo desconhecimento das leis morais de Deus que estão aí, diante de nós. A inteligência nos foi dada exatamente para que possamos utilizá-las adequadamente, mas com amor, com solidariedade e fraternidade. Grandes homens já levantaram espadas, foram homens inteligentíssimos, tinha intelectualmente alto poder intelectual de conhecimento, mas não tinha a palavra-chave, que é o amor, que é o desenvolvimento que falta, que é o ponto de equilíbrio entre a intelectualidade e a fraternidade. Esse ponto de equilíbrio que todos nós temos que desenvolver através da fé. E como a gente consegue isso? Também através da solidariedade, da fraternidade, da amizade, do relacionamento interpessoal e o desenvolvimento da afeição. Leon Denis, por exemplo, faz alguns comentários importantíssimos no texto do livro Depois da Morte, que ele fala sobre o amor, que nada mais é do que a afeição e a amizade. O amor, como comumente se entende na Terra, é um sentimento, é um impulso do ser, que o leva para outro ser com o objetivo de unir-se a ele. Mas, na realidade,
O amor se reveste de formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. Acima de tudo, Deus é amor. Por amor, criou os seres para associá-los às suas alegrias, à sua obra. O amor é um sacrifício. Deus auriu nele a vida para dá-la às almas. Ao mesmo tempo que a efusão vital, elas receberiam o princípio afetivo destinado a germinar e expandir-se pela provação dos séculos. Assim, de grau em grau, sob a influência e irradiação do amor, a alma desenvolver-se-á e se engrandecerá. Verá alargar-se no círculo das suas sensações. Lentamente, o que nela não era senão simplesmente uma paixão, um desejo carnal, ir-se-á depurando, transformando num sentimento nobre e muitas vezes desinteressado. A afeição a um só, ou a alguns, converter-se-á na afeição a todos. A família, a pátria, a humanidade. E a alma adquirirá a plenitude do seu desenvolvimento, quando for capaz de compreender a vida celeste, que é toda amor, e efetivamente participar dessa vida. Portanto, aquelas criaturas que muitas vezes estão enfrentando sérios problemas, estão curvados diante da vida, diante das adversidades, aquelas pessoas que estão, por exemplo, nesse instante nos hospitais, nas UTIs, dessas quantidade de hospitais, ou vivendo até num país que está sob o império das bombas e outras coisas mais, devemos sim ter a confiança de que Jesus nos deixou todas essas informações, porque temos irmãos da espiritualidade que se afeiçoam a nós. A amizade é algo que nos faz bem. Muitas vezes sentimos falta de alguém que seja realmente nosso amigo. Alguém em quem podemos confiar completamente sem medo. A verdadeira amizade é um amor profundo, capaz de entender e perdoar coisas que muitas vezes o dito amor não deixa passar, não perdoa. Põe o carinho acima de todo o ciúme, a possessão, etc. Jesus foi e é um grande amigo de todos nós, para todas as horas e momentos bons ou difíceis. Seja você um amigo de verdade. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com Palestra em Casa. Você já se considerou uma pessoa escolhida por Deus? Não, mas deveria, pois todos nós somos escolhidos por Deus, um por um. Quem explica isso é Jeter Giacomini Filho. Assista. Não há como burlar a lei divina. Não há como dar um jeitinho na lei de causa e efeito. O karma que nos é devido será devidamente quitado. Não necessariamente pela dor. A proposta do Cristo, de Deus, da espiritualidade, é transmutar, é transcender, é transformar todo mal em bem. Então, mesmo nos sentindo mal, em algum momento, nós não precisamos ter medo do mal que cometemos. Precisamos ter a consciência de tê-lo realizado, de tê-lo efetuado, de não negá-lo, mas ter uma atitude adulta e espiritualmente e eticamente correta. Assumir o compromisso de renovar-se. E além de renovar-se, efetivamente de arrepender-se, tem que resgatar. O resgate que necessariamente não precisa ser através da dor, muito pelo contrário. Já diz a sabedoria espiritual em várias culturas espirituais. Esse conceito é amplamente colocado em todas as culturas de forma diferente. Mas vocês já conhecem, o amor cobre a multidão dos pecados. Portanto, se fizermos sofrer, nós precisamos amar, não necessariamente sofrer ou sofrer em dobro para pagar. Se a gente está achando que está sofrendo
Até está, sim. É porque está tendo uma compreensão imperfeita da própria dinâmica da espiritualidade, da lei de Deus. Porque pior que sofrer é sofrer sem saber por que sofre. Quando a gente sabe por que sofre, pode fazer alguma coisa. Deve fazer alguma coisa. Se for atento, se estiver vigilante espiritualmente, começa a fazer. Então, nos sintamos todos efetivamente convidados. Estaremos com as vestes nupciais adequadas? Esse é o detalhe importante. Não basta só dizer que foi convidado e quer participar da festa, como se fosse um penetra, né? Entrando indevidamente. Não dá. Deus nos olha, nos vê espiritualmente. A espiritualidade nos vê. Portanto, essa presença na festa precisa entender que esta festa é uma festa espiritual. E, portanto, nós devemos estar lá com toda a nossa alma, com toda uma renovação interior, ainda que muito complicados perante a lei. Isso não importa. Isso não importa. Não importa o que tenhamos feito. O que Deus quer não é a morte do pecador. Porque Deus que nos criou, e nos criou dentro de uma base de simplicidade e ignorância, nós somos filhos de Deus. E Deus não criaria alguma coisa para perder-se. Mas nos deu o livre-arbítrio. E enquanto a gente não decidir-se e entender o melhor para nós vamos vagar por aí, sofrendo. E, portanto, essa escolha, quem faz, não é como as festas de hoje, não. Que a gente se apresenta e precisa ver se entra. Você entra, você não entra. O convite é geral, é para todos, e quem se escolhe somos nós. A atitude que passamos a ter diante do conhecimento da lei de Deus é que nos qualifica para estar lá. E realmente nós nos vestimos aí. Apesar de ainda complicados com a lei, podemos estar. A qualidade da nossa vibração se reflete, ainda que nós não vejamos, no nosso corpo espiritual, que é só a nossa veste nupcial, nossa veste para essas festas. Esse convite e esses critérios de estarmos avançando pelas dimensões da espiritualidade superior, ela aparece em outros momentos do Evangelho. Um deles é aquele que todos vocês conhecem também, que é sobre a porta estreita. Nós temos aqui duas passagens, eu vou só lembrar uma delas. Entrai pela porta estreita, está também em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Essa é uma passagem também bastante conhecida de todos nós, e eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, de alguma maneira, sabemos o quanto ela é verdadeira. Quantos bens, quantas coisas boas, né? Que muitas vezes, inclusive, nos dizem que são boas. Às vezes, dizem que nós temos necessidade delas.
Você precisa ter mais um isso, mais um aquilo, ser mais isso, ser mais aquilo, e a gente é bombardeado. Literalmente bombardeado. Se não houvesse uma legislação que nos protegesse, seríamos até invadidos, porque as mensagens subliminares que são registradas pelos nossos órgãos de sentido, mas não são percebidos pela nossa consciência, chegaram até a ser utilizados num determinado momento na história da propaganda mundial. E as pessoas, como hipnotizados que eram, saíam do lugar e iam lá naquele ponto e pediam exatamente aquilo, nem sabendo por quê. Então, o mundo está inventando muitas necessidades que nós não temos absolutamente nenhuma necessidade. Então, a porta larga, que todo mundo passa, os convites, precisamos ser literalmente espertos nesse aspecto. Precisamos entender que nós estamos no mundo. Nós não somos desse mundo. Nós somos, na verdade, seres espirituais, tendo as nossas experiências numa escola, que é um planeta e que se chama Terra. Somos humanos, porque estamos aqui na Terra, poderíamos dizer somos terrenos ou terráqueos, temporariamente, transitoriamente. Lei de causa e efeito. Responsabilidades. Assumirmos o que fazemos e respondemos por isso, sem traumas, mas com a consciência de que devemos. Temos que pagar de alguma forma, não obrigatoriamente por sofrimentos. Há muitos que devem e pagam com serviços para a sociedade. Se o homem muitas vezes é generoso, imagina nosso Pai maior. Deus nos vê espiritualmente, sabe tudo que vai em nosso coração, em nossos pensamentos. Em tudo tem a misericórdia divina. Deus não criaria uma coisa para perder-se. Fique aí, nós voltamos já já. Estamos de volta com o último bloco do Palestra em Casa. E para encerrar o programa, Vanilson Aguiar vai falar sobre a relação entre pais e filhos adolescentes, que muitas vezes podem ser conturbadas. Assista. Na adolescência, por exemplo, o diálogo tem importância capital, não podendo absolutamente nunca ser negligenciado de maneira alguma. Nessa fase é necessário sempre, para aqueles que têm a incumbência de orientar, agir sempre com muito tato e com muita tolerância, porque os adolescentes costumam ser mais sensíveis e emocionalmente mais instáveis e inseguros. Os adultos têm mais condições de compreendê-los. Após a adolescência, o ideal do tratamento, que era de pais para filhos de adolescentes, convém passar a ser um tratamento de adultos para adultos. A liberdade é um dos efeitos da criatura e deve ser proporcional à maturidade e à responsabilidade de cada um. É ideal que a liberdade seja sempre concedida aos filhos de acordo com a sua responsabilidade. Mais do que uma concessão, deve ser uma conquista dos filhos, que para isso deve procurar agir sempre com muita responsabilidade. E quanto mais maduros e responsáveis eles forem, mais liberdade eles vão conquistar. Isso também serve para cada um de nós. Na medida que vamos percebendo o aspecto da responsabilidade através do conhecimento, vamos sentindo que o peso daquilo que fizermos errado exatamente voltará na mesma intensidade e na mesma força. Isso também funciona para os adolescentes, isso funciona para o jovem, para as crianças. O homem precisa se aperceber que todos nós estamos movimentando forças intelectuais, forças espirituais, pelos quais ainda estamos tentando compreender. O homem, Deus na sua infinita sabedoria, nos deu a inteligência para que pudéssemos desenvolvê-la e acrescentá-la. E hoje, a força do pensamento é algo que são estudados nas universidades, são estudados em pesquisas, etc.,
exatamente para perceber a nossa capacidade de desenvolvermos e efetivamente aplicarmos aquilo que estivermos vontade. Na medida que vamos administrando o nosso pensamento, a nossa vontade motora, aquilo que nos proporciona agir, sempre estará voltado a impulsos instintivos e, obviamente, aquilo que transita pela nossa mente, pela nossa maneira de pensar. Portanto, administrar, procurando entender e procurar sempre higienizar os nossos pensamentos, fará com que, nos momentos necessários, a nossa atitude e a nossa postura será sempre em conformidade com aquilo que cultivamos gradativamente nos nossos pensamentos. E ao passarmos a isso aos adolescentes, procurando mostrá-lo que tudo o que tem na ciência, como ação e reação, causa e efeito, também se aplica a ele, isto é, atitudes impensadas, atitudes negativas, terá a mesma força e a mesma intensidade, voltará até ele. Mesmo ele estando ainda numa pré-maturidade. Mas ele já tem a responsabilidade, e todos nós instintivamente sabemos o que é certo e o que é errado. Aquilo que poderá impingir ao nosso semelhante alguma coisa negativa. Percebemos pela televisão, pela mídia televisada, pela mídia falada, pela mídia escrita, tanta coisa negativa. Precisamos desenvolver e passar aos nossos jovens para que tenham senso crítico, sim, e com muita intensidade, para que possamos efetivamente saber o que nos presta utilizar ou não presta utilizar, porque somos responsáveis exclusivamente pelas nossas atitudes. Sofremos consequências outras da convivência social, mas também não estamos nisso por acaso absolutamente. Mas nós sofremos sim, principalmente por aquilo que fizemos no passado, por ignorância ou por desconhecimento, ou até por maldade, por que não? Sofremos nos dias atuais as consequências dessa encarnação em função de todo esse progresso evolutivo. Mas os Espíritos nos dizem que estamos numa era de desenvolvimento que, olhando de cima para baixo, enxergando a humanidade como um todo, uma grande massa já evoluiu bastante, se sente bastante indignada com a violência, com o uso de drogas e tudo aquilo que acontece, que a gente vê constantemente na mídia. E o homem, estando desenvolvido, tendo esse senso crítico aguçado, ele precisa perceber como é importante agir corretamente. Pensar, discernir, entender, compreender, é algo humano, é algo que precisamos desenvolver. Mas a ação, efetivamente, é que faz a reação. Portanto, o homem na pré-história pegou uma pedra, tirou para o alto e falou, o que será que acontece? Ela veio cair na cabeça dele. Tendo esse aspecto, ele falou, puxa vida, a partir de hoje eu não vou fazer isso. Hoje, na era da razão, da lógica e do bom senso, isso também funciona para as nossas atitudes. Isso também funciona para os nossos pensamentos. Na medida que agimos negativamente contra um semelhante, na medida que agimos negativamente, com certeza aquilo voltará na mesma força e na mesma intensidade. Às vezes até de uma maneira diferenciada, mas voltará com a mesma intensidade. Deus, na sua infinita sabedoria, jamais poderiam ter feito leis tão perfeitas onde pudesse beneficiar alguns em detrimento de outros. Jamais seria criado uma criatura que estivesse falando aqui nesse momento, ou ouvindo, quando tantas outras não ouvem, tantas pessoas não enxergam, não andam, estão esticadas num leito hospitalar. Deus, na sua infinita sabedoria, dá a oportunidade a cada um de nós a resgatarmos aquilo que fizemos errado, sim. Mas façamos hoje, com a compreensão da doutrina espírita, para que amanhã não precisemos fazer esse resgate. Precisamos passar para os nossos filhos, para aqueles adolescentes que convivem conosco, os professores que participam no seu dia a dia das escolas, procurem passar, e a doutrina espírita nos dá esse cabedal, uns ensinamentos da moralidade, da fraternidade, da solidariedade. Procurando ensinar, não faça com o seu amigo, não dirija com alta velocidade, se afaste de drogas, porque uma vez entrando nela terá imensas dificuldades, você trará desgraça. Hoje de manhã mesmo, escutando a rádio, uma das rádios nossas aqui de São Paulo, tinha feito uma pesquisa universitária sobre o Espírito Santo e na marginalidade dos adolescentes. 100% da pesquisa que foi feita lá no Espírito Santo, na capital, perceberam que eram filhos de famílias totalmente desagregadas. Isso é ciência. Ora, a família é fundamental. E quando falamos família, não é apenas a consanguínea, absolutamente, mas aqueles que têm a incumbência, a oportunidade de conviver com os adolescentes.
Gravidez prematura, por exemplo, é muito comum nos dias atuais. Tem um apelo sexológico intenso na mídia televisada, que é uma coisa impressionante, não distingue, às vezes, uma criança de um adolescente e de um adulto, deixando-os vulneráveis, porque ainda estão num processo de formação intelectual ou de amadurecimento intelectual. Temos que passar, a obrigação e o dever de passar, para que essas criaturas desenvolvam o seu senso crítico, ou até tirá-las do ambiente inadequado para a maturidade dela. Todos esses aspectos da doutrina espírita mostram a cada um de nós que a responsabilidade e o entendimento de todo esse cabedal espiritual e material, onde a moralidade deve estar acompanhando a materialidade, para que possamos passar isso adiante e construirmos um mundo melhor para todos nós. E devemos simplesmente fazer a nossa parte, independentemente se os outros não façam. Os antigos cristãos também adotaram essa postura e naquela ocasião deram a sua própria vida nas arenas de Roma para divertir. Hoje nos divertimos com o futebol, naquela época nas arenas, com o sacrifício humano dos cristãos. Na confiança, na fé absoluta daquilo que Jesus apenas nos trouxe uma filosofia bonita para ficar na nossa cabeceira, para ficar na nossa estante, para ser dita no auditório, absolutamente. São filosofias, são conceitos existenciais que devemos entrar, permitir que entre dentro de nós e faça parte do nosso modo de viver, que faça parte da nossa postura existencial, no comportamento com os nossos vizinhos, no nosso trabalho, com os filhos, com os adolescentes que convivem conosco. E diante de uma diversidade, que possamos estar ao lado dessas criaturas que estão iniciando na vida da maturidade, estamos à disposição para que possamos aconselhá-los dentro dos nossos valores, mas que eles tenham a oportunidade e a liberdade de decidir o que eles quiserem. Mas na medida que vamos passando essa responsabilidade, vamos dizendo, procurando passar a eles, a escolha é sempre sua. Não pagamos pelos pecados dos nossos pais, pagamos pelos nossos pecados. Façamos a coisa mais adequada e mais correta possível, principalmente com relação ao nosso semelhante, para que não tenhamos que no futuro resgatar. Que não tenhamos no futuro que resgatar e passar por severas dificuldades. Francisco Cândido Xavier já nos dizia que às vezes uma caridade apaga uma multidão de pecados. E precisamos apagar uma multidão de pecados de todos nós, em todas as épocas. Os nossos valores vão mudando gradativamente. Valores esses que antigamente poderíamos achar correto, hoje, com entendimento e compreensão, percebemos que não é um valor adequado, que não é um valor correto. Quantas guerras, quantos papas levantaram espadas, mataram milhões de pessoas em função, dizendo que estava em nome de Deus. Ora, absolutamente. Jesus, quando foram aprisionar Jesus, Pedro pegou a espada e cortou a orelha de um soldado. E Jesus curou imediatamente e falou, aquele que fere com a espada será ferido. Está aí exatamente as leis de Deus. Exatamente aquilo, ação, reação, causa e efeito, que nós estávamos falando agora há pouco. Portanto, os aspectos hoje em dia que precisamos passar àquelas pessoas adolescentes, aquelas criaturas que eventualmente têm um filho muito prematuramente, a responsabilidade que isso implicaria, a responsabilidade da educação, a responsabilidade do esforço de encaminhar aquelas criaturas que foram confiadas a ela, tudo isso a doutrina espírita nos mostra com muita sabedoria. Somos filhos, talvez um dia seremos pais ou então já somos. Não devemos querer para os outros aquilo que não desejamos para nós. Hoje, a violência, a crueldade estão à solta. As pessoas estão acostumadas a ver a miséria, a droga, a doença. Muitas coisas que já sabemos e queremos prevenir ou evitar que nossos filhos sofram, não é aceita com facilidade por eles. A própria matemática, a física, não dão ao ser humano tudo aquilo que eles precisam. Há necessidade do lado moral. Somos responsáveis pelos espíritos que são entregues à nossa responsabilidade. O conhecimento do Evangelho traz os princípios necessários. A doutrina espírita vem nos consolar através das palavras de Jesus e de seus atos. Mais um programa chegou ao fim. Você pode participar do Palestra em Casa enviando um e-mail para palestraemcasa@redemundomaior.com.br. E até semana que vem.